sobre a vida da Yara. Pai, nós queremos abençoar a vida da Yara essa noite. Pai, que o Senhor venha usar ela com graça, com poder, com autoridade, Deus. Tudo aquilo que o Senhor já fluiu dentro do coração dela, Pai, que ela possa transbordar essa noite sobre nós. Pai, que haja cura, libertação e salvação neste lugar, através da Tua palavra, Senhor. Cobre a casa dela, Senhor. Cobre tudo aquilo que carrega o nome dela, Senhor. Pai, que ela seja bendita sobre este lugar, que ela seja uma bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Usa ela, Pai, com graça e autoridade neste lugar. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho Aleluia. Só tenho você. Pai, nós temos o Senhor. Aleluia, porque nós temos o Senhor, Pai. E como somos gratos porque hoje nós temos o Senhor. Pai, que hoje seja uma noite de entender essa realidade, porque nós temos o Senhor. Pai, porque a entrega que o Senhor fez por nós é o que nos permite hoje, Pai, adorar o Seu nome. Pai, que essa noite a mente dos meus irmãos, elas recebam, Pai, uma revelação daquilo que o Senhor tem. Porque quando o Senhor chama a dizer algo, Pai, é porque algo o Senhor quer fazer, algo o Senhor quer transformar. Sejam os que nunca vagaram lá fora, sejam os que ainda estão vagando, ou aqueles que assim como eu um dia vagou e encontrou o Senhor. Hoje, Pai, hoje é uma noite que o Senhor quer transformar a mentalidade. Pai, por isso eu peço ao Senhor, fique à vontade nesse lugar. Fique à vontade no meio do Teu povo, Pai. Porque nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E não me abandonou todas as vezes que eu caí. E bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz. Aleluia. Aleluia. Pai, essa noite eu oro para que toda mente, Pai, que está vagando lá fora, ainda no meio do culto, que a mente ela venha para este ambiente, venha para esse lugar. Pai, todo coração, toda mente que está opressa por algo do dia a dia, por alguma influência maligna agora, Pai, nós declaramos que o Senhor vai fazer sobre este lugar. E nós damos uma ordem que bata em retirada toda indiferença à Tua palavra, toda indiferença a um culto ao Senhor, porque este é o lugar de adorar o Senhor, apenas ao Senhor. Aleluias. Graça e paz, amém, igreja? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 19. Lucas 19. Aleluia.
Hoje nós vamos falar de um homem que há alguns dias, na verdade meses, o Senhor tem ministrado sobre ele, no meu coração. E às vezes ele passa um pouco despercebido e ele é muito julgado. E sempre que alguém quer usar algo sobre transformação, sempre é usado o nome dele, mas bem pouco citado às vezes, né? E é como nós. A gente tem a incrível mania de menosprezar aquilo que Deus faz. A incrível mania de olhar para aquilo que Deus faz e dizer que não é bom o suficiente. Talvez não com essas palavras, mas todas as vezes que nós olhamos para uma pessoa, para alguém ou para nós mesmos e dizemos que nós não somos capazes, ou dizemos, não, se essa pessoa não vai dar em nada, nós estamos menosprezando aquilo que Deus faz. Hoje nós vamos ler sobre Zaqueu. Lucas 19, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Pode se assentar. E como eu disse, né, Zaqueu, Deus tem ministrado no meu coração sobre Zaqueu há algum tempo. Mais ou menos em setembro do ano passado, eu estava assistindo uma ministração, eu já nem lembro mais, porque uma frase me chamou muita atenção. Essa frase dizia assim: como é difícil sair do lugar que te faz bem. Depois que eu ouvi essa frase, eu perdi a ministração e eu fiquei só com essa frase e fui carregando ela durante um período no meu coração. E eu sem entender, eu falava, mas Deus, por quê? Uma coisa que a gente ouve na internet, que a gente às vezes fica ali vendo reels, aí aparece, para mim pelo menos, aparece sempre uma ministração, uma palavra. E eu gravei essa frase: como é difícil sair do lugar que te faz bem. E aí, quando deu em dezembro, eu entendi porque Deus já tinha ministrado essa frase no meu coração. Algumas mudanças que eu sofreria nos lugares que me faz bem. E aí, passado-se algum tempo, eu falei, então era por isso. No meio de dezembro, eu fiz uma cirurgia, fiquei uns dias na casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei, ai que delícia, casa de mãe. Porque eu me casei já tem 6 anos e meio, e eu tenho as minhas responsabilidades na minha casa, porque quando a gente casa, a responsabilidade é dentro da nossa casa. A gente não deixa os pais de lado, mas mulher casada tem responsabilidade dentro de casa. E eu cheguei na casa da minha mãe para me recuperar. Ela é enfermeira há mais de 40 anos e seria o lugar ideal. E estava ali, e muito paparicada, muito cuidada. Quando fez 15 dias, no dia 31 de dezembro, eu falei, eu quero ir embora. E falei, eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Eu preciso voltar para dentro da minha casa. E aí, eu arrumando as minhas coisas, essa frase veio de novo. Como é difícil sair do lugar que te faz bem. E aí eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? E Ele me disse, mesmo quando você domina um lugar, mesmo quando o lugar te é confortável, mesmo quando parece que vai tudo bem, Ele vai te tirar do lugar que te faz bem, para te fazer crescer, para te fazer transformar. E a história de Zaqueu não é muito longe disso.
Porque Zaqueu nos ensina algumas lições e a primeira delas é: você nunca vai deixar de ser quem você é. A sua origem não muda. Zaqueu era um judeu que estava trabalhando para o povo romano. Né? Ele era ali cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele tinha uma vida, um patamar de vida que hoje seria de uma pessoa muito rica da nossa sociedade. Hoje teria carros, mansões e influência. Na época, ele tinha muito dinheiro, tinha influência, mas o povo dele o odiava. Porque além de servir aos romanos e ser cobrador de impostos, ele extorquia a mais. E o Império Romano não queria saber, ele só queria uma parte dele. O que ele ficasse para ele, o que ele retesse para ele, não fazia diferença. Então, o povo dele sofria, passava escassez, porque ele decidiu ficar no lugar que faz bem. Ficar no lugar do conforto, da riqueza e do poder. Ele ficou andando de um lado para o outro, sempre como aquela pessoa poderosa, mas sempre odiada. E a nossa geração hoje é uma geração que quer o conhecimento, que quer dinheiro, quer fama, quer andar por todos os lugares que te faz bem, mas esquecendo da sua origem, que é o céu. Esquecendo daquele que te criou, esquecendo daquele que te curou, que te salvou, que te proveu. E muitas das vezes, talvez alguns vão até perguntar: que é isso que ela está falando? Mas muitas das vezes, nós só queremos Deus, só queremos Jesus como um médico que faz um paliativo, um curandeiro para obter a cura. Às vezes como um agiota para prover o dinheiro que você precisa. Mas você não deixa ele te tocar, tirar você do seu conforto para que você cresça, para que algo mude dentro de você. Zaqueu, ele nos ensina que o lugar que nos faz bem nem sempre vai ser o lugar do nosso crescimento, vai ser o lugar da nossa origem. Como eu disse, ele era judeu e ele fazia o povo judeu sofrer. Você é filho, você é cristão e a sua postura, a sua atitude tem envergonhado o reino. Quantas vezes eu sento para conversar com pessoas e as pessoas dizem: esse povo de igreja. Sabe por que eles dizem isso? Porque muitos de nós têm envergonhado o Senhor, envergonhado a palavra do Senhor, agindo como Zaqueu, até sabe a sua origem, mas prefere vagar por qualquer outro lugar, porque para voltar para a sua origem você precisa renunciar. E uma outra lição que Zaqueu nos ensina é sobre subir naquela figueira. Para ele subir naquela figueira ele teve que ter coragem. A palavra diz que ele saiu à frente, correu no meio da multidão, de um povo que odiava ele. Imagina tudo aquilo que ele não ouviu quando passou, para poder subir naquela figueira. Essa figueira, ela tem de 3 a 10 metros. Para um homem pequenininho, 3 metros já é muito. Imagina se tivesse que subir 6, 7, para conhecer Jesus. Para ter um momento com Jesus, só para olhar para Jesus. Ele fez isso. E hoje nós não queremos renunciar nada por Jesus. Nada. Nós estamos sendo uma geração fraca, que não consegue fazer um jejum, um propósito. Quer subir, rodopiar, sapatear, pregar, ir no encontro, bradar, conferência, mas não consegue fazer um jejum, uma renúncia. Só que sabe o que é mais interessante? Se um médico falar com você assim: para de comer tal alimento, que senão você vai morrer. Ou a sua saúde vai ficar debilitada. A gente para. A gente fala: não, misericórdia, não quero morrer não. Mas e o reino? E quando a renúncia é para o reino? Porque nós temos tanta dificuldade, tanta fraqueza em fazer. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim: nossa, é igual, por exemplo, o propósito do café. Gente, se tem uma pessoa que bebeu café na mamadeira quando era pequena, sou eu. E não é figurativo, não, é verdade. A minha avó dava café na mamadeira, literalmente. E aí eu escuto as pessoas falando assim: não consigo, minha cabeça dói. É muito difícil para mim.
É um vício, é o que te domina. E aí, quando você entregou sua vida para Cristo, você ficou livre dos vícios. Então, você precisa repensar isso, rever isso. Porque a renúncia de Zaqueu, a dificuldade dele em subir naquela figueira brava, foi grande, fisicamente, para um homem pequeno. Mas hoje Deus pede de nós uma renúncia espiritual, uma renúncia física de um alimento, de momentos de oração, de meditar na palavra. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos olhando para as telas, né, para a internet. Todo mundo perde um pouquinho de tempo no Instagram. E deixando isso dominar dia após dia. Mas a renúncia por Cristo está ficando cada vez mais distante de nós cristãos. E nós ainda, há algum tempo eu compartilhei com as meninas da minha célula que ser cristão está na moda. É como um sapato que você vai lá e compra, um sapato caro, uma roupa cara. Vocês já ouviram as pessoas que se dizem cristãs? Eu sou evangélico. Aí você olha e você pensa assim, uai, é diferente de Cristo? Diferente daquilo que a palavra me ensina? Diferente daquilo que eu leio? E aí? E como que nós vamos fazer para mudar isso? E uma outra lição que Zaqueu nos ensina, e é algo que bateu muito forte no meu coração, que quando eu estava lendo a mensagem, eu li um livro que fala de Zaqueu, aí eu li a mensagem, é quando Jesus diz para ele assim: Zaqueu, desce depressa. Sabe o que Jesus quis nesse momento? Ele tinha uma urgência com Zaqueu. Ele chamou ele pelo nome. Desce depressa, porque hoje eu quero ter com você. Hoje eu quero pousar na tua casa. Então é a urgência que Cristo teve com Zaqueu. Hoje ele tem comigo e com você. Desce desse lugar de pedestal que você se colocou, que está tudo bem. Desce do lugar onde você acha que você é melhor do que os outros. Para de andar nesse lugar devagar por aí, esquecendo de quem Deus é, daquilo que Deus fez por você. Desce, porque hoje o Senhor quer ter com você. Hoje Ele tem uma urgência com você, como naquele dia Ele teve com Zaqueu uma urgência. E quando eu digo que Deus tem uma urgência com nós cristãos, Ele diz: ministro, desce porque eu quero ter com você. Desce porque é na tua casa que eu quero entrar. Levita, desce porque é na tua casa que eu quero entrar. Colaborador, diácono, intercessor, consolidador, desce porque é na tua casa que eu quero entrar. Membros da casa, desce porque é na tua casa que eu quero entrar. Porque eu tenho urgência com você. Esse lugar que você tem pisado, a mesa que você tem se assentado, não é para você, então desce porque eu tenho urgência com você. Não foi para esse lugar que eu te fiz, não foi para esse lugar que eu te moldei. Não foi para o mesmo lugar que eu te tirei, que você está voltando. Não foi para isso. Ele tem urgência com você. Então posicione e faça como Zaqueu. Desça depressa para ter um encontro verdadeiro com Ele. Desça depressa para que haja transformação. Desça depressa para que a cura verdadeira venha. Não seja só um paliativo. Que hoje orei, curei, está tudo certo. Amanhã volta para o mesmo lugar. Desce depressa, faça como Zaqueu. Desce depressa porque Ele tem urgência em fazer em você. E quando Jesus chama Zaqueu para essa urgência, e Ele nos chama para essa urgência, a palavra não fala. Talvez algum estudioso ou algum teólogo tenha chegado a esse entendimento, mas eu não li na Bíblia e não vi. Jesus, em momento algum, disse para ele assim: eu estou te obrigando a fazer algo. Quando Jesus chamou ele, entrou na casa dele, ele mesmo chegou ao Senhor e disse ao Senhor que ele estava dando metade dos bens
e restituindo 4 vezes mais, se de alguém ele usurpou alguma coisa. E no livro de Êxodo, quando ensina na lei que quando você devolve 4 vezes mais é porque você roubou. Quando rouba um, você devolve 4 ovelhas. É o que está escrito em Êxodo. Ele mesmo reconheceu quem ele era. Ele mesmo reconheceu que ele tinha roubado. Ele mesmo reconheceu o pecado dele. E você às vezes fica esperando alguém vir falar para você o seu erro, te apontar o seu erro, o profeta vir e dizer a você onde você está errando. Querido, se Jesus está na sua casa, se você aceitou Jesus, ou se você conhece algo dele, basta a presença dele para que você seja transformado. E Jesus, ele traz uma transformação para Zaqueu, uma transformação que hoje para nós é algo difícil. Sabe qual foi a transformação de Zaqueu? A mudança de caráter. E aí nós entendemos a urgência de Jesus com Zaqueu era a mudança do caráter dele. Porque quando nós encontramos Cristo verdadeiramente, o nosso caráter ele é mudado. O nosso caráter ele é transformado. Olhe para dentro de você e comece a se autoanalisar aquilo que você precisa mudar, onde o seu caráter precisa ser alterado. As mulheres cristãs, gente, e as meninas, algumas até brincam comigo, a mãe das meninas até colocou um apelido em mim há um tempo atrás sobre a questão das vestes. Sabe, a mulher cristã, ela não escolhe roupa para valorizar a curva. Ah, eu vou comprar essa porque valoriza meu corpo, porque valoriza minha curva. Sabe o que alguém precisa olhar para você e ver de valor? A presença de Deus. Não é a curva que o seu corpo tem. Não é se você tem de mais ou se você tem de menos. Você não é um pedaço de carne, aquelas a vácuo que fica no supermercado. Mulher de Deus anda de acordo com os princípios de Deus. Para de achar que o vestido longo com a barriga aberta é coisa de mulher de Deus porque é longo. Para. Aí você vai escolher sua roupa. Desculpa as vendedoras de roupa. As empresárias da casa. Mas aí a irmã vai escolher a roupa que é o mais apertado para se mostrar mais. Para solteiras, deixa eu te falar uma coisa. O cara que olhar para você, olhando as curvas do seu corpo, ele não vai casar com você. Ele não vai. Você não é um pedaço de carne que está na promoção, mulher. Para com isso. Valoriza a presença. O homem quer casar com você por valorizar a presença de Deus que você carrega. Porque transformação de caráter vai desde mentir, roubar, matar uma pessoa, mas vai nas suas vestes também. Porque a frase é que meu corpo, as minhas regras, Deus gosta de mim do jeito que eu sou. Né? O versículo que todo mundo gosta de usar. Vende a mim como estás, vende a mim como estás. Mas quando você vem, quando você desce, Ele te transforma em outra pessoa, nova criatura, mulher. Homens. Quantos homens que olham para eles e acham no direito de mentir, de enganar. Não valoriza aquilo que Deus colocou na sua vida. Mente para o pastor, mente para o líder. Na cara dura, gente. Na cara dura. Eu, graças a Deus, não tenho esse costume de mentir, mas toda vez que a pastora Bruna chama para conversar, eu já vou assim, Deus, não posso esconder nada. Porque se eu começar a esconder, ela já... E é assim que ela faz. Tá? Então, assim, homem tenha caráter de homem de Deus, caráter de Cristo. Imagina você, Cristo, chegando perto de Pedro e mentindo. Curando um cego falando mentira. Curando um cego com preguiça. Porque tem uns homens que têm uma preguiça de trabalhar para sustentar a casa. Sua esposa pode trabalhar, pode te ajudar, pode, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade de prover o seu lar é sua. Você é o provedor. Eu conversei com algumas meninas e uma delas falou comigo assim, algumas disseram assim que tem dificuldade de submeter ao sacerdócio, de deixar, por exemplo, assim,
O marido comandar, o marido levar, né, dar as ordens. Tinha dificuldade, porque ela já me relatou que já resolveu com Deus. Sabe por que às vezes as mulheres têm dificuldade disso? Porque os homens estão frouxos. De verdade. Os homens estão frouxos. O meu avô, ele falava uma frase para os meus tios, e eu gravei isso e falei para o Pedro já, que homem só é homem quando ele paga a comida que ele come. E tem muito homem deixando a mulher, fazer isso aqui. E ele quer ficar só na vida mansa, só na vida boa. Ore pela sua casa, homem, provê a sua casa. Sabe, se entregue pela sua casa. A palavra diz, homem, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se o amor que você tem tido pela sua esposa é esse, qual que é o amor que você vai ter pela igreja por Cristo? Se você não trata ela bem, como que você vai fazer com Cristo, com as coisas de Deus? Existe uma mudança de caráter, uma mudança na nossa vida que nós precisamos ter quando nós encontramos a Cristo. E Ele tem urgência disso. Cristo tem uma urgência. E ontem à noite Ele repetia isso para mim. Pode falar, eu tenho urgência com a igreja. Eu tenho urgência com a igreja. E se você não tem urgência com Cristo, querido, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos se você não tem a urgência que Cristo tem com você. Porque ele disse, Zaqueu, desce depressa. Ele saiu correndo e foi. Hoje ele chama para você descer, para que você seja transformado, para que o seu caráter seja transformado. E para todos nós, a mudança de caráter, ela tira dos nossos lábios e do nosso pensamento o julgamento. O julgamento. Há um tempo atrás eu vivi uma situação familiar muito difícil, muito complicada, e eu fiquei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como que vai ser? E aí, alguns dias depois eu precisei falar da minha situação, e aí eu olhei e falei assim, não, mas fulano também. Aí eu parei e pensei, eu falei, uai, mas é a minha situação. Só que nós temos a dificuldade disso. De olhar para a pessoa e ver ela em determinada situação e esquecer que a gente já passou por isso, que a gente já viveu isso. E julgar quem está vivendo, esquecendo que nós já vivemos. A transformação do nosso caráter, ela muda quem nós somos por dentro. Nós não julgamos as pessoas. Eu ouvi um rapaz que trabalha comigo, ele falou um negócio, gente, que me entristeceu como pessoa e me entristeceu como cristão, porque ele disse que a mãe dele falou para ele assim, eu prefiro te ver morto do que homossexual. E isso é um tabu em todos os lugares, e aí o pessoal começou a falar, mas ela não é crente, não sei o quê. Ai meu Deus. Aí, estava um auê muito grande, eu só falei assim, se você for na minha igreja, se você for onde eu congrego, todo mundo vai te abraçar, você sendo gay, não sendo. Isso eu tenho certeza. Foi o que eu pude falar. Sabe por quê? Porque o julgamento não está mais em mim. Antes, eu julgaria também, com certeza. Mas o julgamento não está em mim. É aquilo que a Bíblia me ensina sobre o homossexualismo? Não é. Mas a Bíblia me ensina que Jesus ama pessoas. E aí ele vai definir a vida dele com Deus. Eu posso ensinar, olha, a Bíblia nos diz isso. É assim, assim. Mas a vida dele é ele e Deus. Eu preciso amar, eu preciso abraçar, eu preciso dizer Jesus para ele. Mesmo que eu não pegue a Bíblia e pregue lá no meio do meu trabalho, mas eu posso falar assim, oi fulano, bom dia, tudo bem? Que o Senhor abençoe o seu dia. Só que as pessoas não estão vindo para Cristo por causa das nossas palavras, por causa do nosso julgamento. E quando nós encontramos com Cristo verdadeiramente, nós não somos os julgadores. O nosso caráter, ele é transformado. Como eu disse no início, nós temos a incrível mania de desprezar o que Deus tem.
E nós fazemos isso dia após dia. Sabe quando? Quando nós estamos vivendo uma situação difícil, como eu disse para vocês que eu vivi. E aí a gente fala sim, e isso é típico, e eu tenho ouvido isso muito no meio do povo cristão, com líder, não líder, aqui, lá fora. Eu vou dar um tempo do ministério. Eu vou parar de servir porque eu estou chateado. Eu vou parar de servir porque eu tenho que trabalhar, porque tem escassez na minha casa. Eu vou dar um tempo porque eu estou cansado. Querido, cansaço físico não é motivo para você não servir. Eu fiquei assim, extremamente chateada no encontro. E aqui na igreja ainda, porque depois eu acabei descobrindo que eu estou com 2 hérnias na parte abdominal. Eu não posso pegar peso. E aí eu não posso segurar as irmãs. No encontro, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? O culto aqui é aquele mover. E eu só arredo, porque eu não posso servir, eu não posso fazer. Mas é porque o meu corpo físico ainda não está pronto para isso. E aí você com cansaço de trabalhar 1 dia, 2 dias, já não quer servir mais. Você está desprezando aquilo que Deus fez. Você está desprezando aquilo que Deus confiou a você. Seja um ministério diaconal, você está desprezando isso. Seja intercessão, seja consolidação, seja qualquer ministério da igreja. Você está desprezando o que Deus está fazendo pelo seu cansaço físico. Às vezes a escassez, a dificuldade está na sua casa e você fala, eu não vou orar por ninguém não. Não mexe comigo não, porque hoje eu não quero fazer nada. Querido, quantos testemunhos nós já ouvimos, que enquanto as pessoas estavam aqui servindo a casa, Deus foi provendo, Deus foi trazendo coisas. A minha casa é uma casa que é provida pelo Senhor de todas as formas. Esses dias, nós conseguimos comprar uma moto nova. E aí, quando nós orávamos no monte, eu me emocionei e falei com meu marido assim, amor, você lembra quando a gente empurrava aquele carro velho, morra abaixo, morra acima? Éramos 2 jovens de 20 e poucos anos. Nós já temos 12 anos juntos. E eu olhei e falei assim, Deus, como o Senhor é bom. Porque pela graça de Deus, é uma moto novinha, não tem nem placa, ninguém nunca andou. E aí eu olhei para ele e falei assim, como Deus é bom. Olhando para o monte, eu chorei porque eu fiquei grata ao Senhor por isso. Só que nós não deixamos de servir, nós não deixamos de valorizar a presença. E não é porque nós somos santos e que nada acontece, que a nossa vida é perfeita. E está longe disso, porque ninguém tem vida perfeita. Mas tem uma coisa que eu aprendi. É que aquilo que o Senhor tem que fazer, Ele tem que fazer. Independente das minhas emoções, independente do jeito que eu tiver. Se é cansaço, se é escassez, independente do que for. Eu preciso servir. Eu preciso estar disponível ao Senhor, porque faz parte da mudança do meu caráter. Faz parte daquilo que o Senhor fez. E às vezes, muitas vezes, muitos ministros da palavra, na maioria das vezes, sobem no altar ou ministram em algum lugar. Gente, não estando em pecado, é o principal. Mas às vezes, tem alguém em casa que é alcoólatra. Tem alguém, um parente que está viciado em drogas. Mas e se eu parar por isso? Eu vou menosprezar o que eu carrego do Senhor. Se eu deixar de cumprir aquilo que o Senhor me disse, aquilo que o Senhor me confiou. Se eu deixar a mudança do caráter que Ele fez em mim abalar a minha estrutura e eu não fazer mais aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou me tornar só mais um que vaga para lá e para cá. Eu vou me tornar só um Zaqueu quando subiu naquela figueira. Uma pessoa que negava a origem. Só isso que eu vou me tornar. E para testificar isso, porque eu sei que tem pessoas que estão olhando para mim dizendo assim, mas é muito difícil você subir para ministrar a palavra do Senhor ou servir ao Senhor com um problema difícil ou com uma grande dor ou com algo assim. Mateus 26, 38 diz assim, então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o rosto em terra e orou dizendo,
meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. A alma de Jesus estava amargurada, estava triste de morte, foi ele que disse, não estou inventando, é o que a palavra diz. Às vezes a sua alma está triste, está sangrando, e você precisa ir, você precisa caminhar, porque não é sobre você quando você tem a mudança de caráter. Sabe, porque a cruz, ela foi a substituição, onde que Jesus nos substituiu. Só que o jardim, o Getsêmani, foi o lugar onde ele sentiu a cruz. E se ele sentindo a cruz, ele desiste de ir para a cruz, o que seria de mim e de você? Então, se você sentindo a sua dor, a sua alma sangrando, você desiste de servir o reino, o que será de você? Porque Jesus já fez. Só que se você insistir em deixar a sua tristeza tomar conta do seu coração e esquecer de transformação de caráter, aonde você vai ficar? Qual é o lugar que você vai chegar? Qual é o lugar que você vai chegar? Eu te faço essa pergunta hoje. Mudar o caráter, querido, é algo muito difícil. Mas querendo dar, buscando dar, renunciando dar. Seja subindo na figueira para conhecer Jesus, seja descendo depressa com a urgência que ele tem. Dá para mudar caráter, dá para viver como Cristo. Dá para viver como Cristo, porque nós dizemos, nós somos cristãos. Cristão é o pequeno Cristo, a cópia de Cristo. E a cópia de Cristo, ela não pode ser de qualquer maneira, ela não pode ser borrada, ela não pode ser preto e branco, de qualquer forma. Ela tem que ser a forma que agrada o coração dele. Para ser cristão, nós precisamos entender isso. E eu faço uma pergunta para você hoje, para a gente finalizar. O que vai continuar te impedindo de conhecer Jesus verdadeiramente e mudar o seu caráter? Eu faço essa pergunta para você hoje, porque eu precisei de mudança de caráter. E muito, não foi pouco. E ainda preciso todos os dias de mudança de caráter. Não acha que você é santo demais, que você tem uma caminhada muito longa de evangelho e olhar para mim e dizer, se ela precisa de mudança de caráter, ela não pode pregar a palavra. Não, é porque eu preciso, porque a palavra não é sobre mim, é sobre aquilo que Cristo tem para dizer para mim e para você. É sobre aquilo que Cristo tem para transformar. E eu deixo você com essa pergunta. O que vai continuar te impedindo de conhecer Cristo verdadeiramente? E completo, porque existe conhecer Cristo de ouvir falar. Mas conhecer verdadeiramente requer muito mais do que talvez você esteja fazendo hoje. Coloque sobre os seus pés. E coloque sobre os seus pés entendendo essa realidade, transformação de caráter, querido. É até o que vai te fazer levantar dessa cadeira e parar de julgar o andamento do culto. Mudança de caráter é o que vai te fazer adorar. Mudança de caráter é você olhar que você já vagou demais por aí. Que você já viveu tudo que você tinha para viver. Mas e agora? O que eu vou fazer? E esse Cristo? Ele está disponível e tem urgência para você. Cristo tem uma urgência com você essa noite. E se Cristo tem uma urgência com você essa noite, para de vagar de um lado para o outro. Olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar a postura que um irmão está tendo, que o outro irmão está tendo. Para com isso e faça, sabe o quê? Se torne uma urgência. Diga para ele, Cristo, eu sou sua urgência. Ore nesse sentido, Cristo, eu sou a sua urgência. E se você, irmão, tem uma urgência que Cristo precisa intervir, diga para ele. Diga para ele essa noite, para de vagar os pensamentos no que você vai fazer daqui a pouco, porque ele tem uma urgência com você.